Fala, torcedor do esporte, tá no ar o nosso IlhaCast, o podcast do torcedor rubro-negro, o podcast do torcedor do esporte. Estamos chegando e estamos estreando. Você já viu muito bem, estamos hoje com o 01 da parada, com o Daniel Paulista, o nosso novo técnico, tá com a gente aqui para essa estreia, nessa casa muito bonita. Também estou aqui com o meu parceiro, Thiago Ribeiro, que vai estar comigo nessa. O IlhaCast é a casa do torcedor do esporte e a sua casa também, Thiago. Sim, minha casa. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o Daniel nesse momento aí desse retorno, que já trouxe um ambiente novo para o clube, já trouxe um ânimo diferente. Eu que já vivi grandes momentos na arquibancada torcendo por esse cara, que nos fez muito feliz. Já trabalhei com ele aqui no esporte e agora aqui novamente. Daniel, seja muito bem-vindo e vamos aqui bater esse papo para trazer para a torcida rubro-negra tudo sobre essa volta desse ídolo do clube. Daniel, gostou da nossa casa, do IlhaCast, da recepção que você teve? Como é que tá? Como é que foi sua chegada em Recife? Seja bem-vindo ao IlhaCast e também ao esporte. Bom, primeiro é um prazer, né, participar aqui, falar com vocês e também com o nosso torcedor nesse novo canal. A estrutura excelente, muito bonito, todo o cenário, né? Título de 87, título de 2008. Bem, né? Fazia tempo, né, que eu não havia e tô vendo agora aqui bem próximo, então traz excelentes recordações, que eu acho que é muito que nós estamos vivendo hoje, né? Um momento que nós temos a oportunidade de um recomeço, de uma nova história, que teremos aí 27 rodadas pela frente, uma trajetória que não vai ser fácil, uma trajetória de muita dificuldade, mas que o esporte já demonstrou na sua trajetória, tanto comigo ou com outros treinadores, com outros gestores, que pode e tem condição de superar grandes obstáculos. Então, acreditamos muito nisso. Então, esse foi um dos fatores também que fez que nós estivéssemos hoje aqui. O Daniel, Thiago e torcedor do esporte, ele carrega um peso e ao mesmo tempo um grande privilégio, né, de ser ídolo do clube. Como é para você, Daniel, voltar nesse momento, já tendo essa grande conquista como ídolo, mas também tendo esse peso agora de comandar novamente o esporte? Olha, eu não vejo como um peso, eu vejo como um privilégio, sabe? Porque é motivo de orgulho ser reconhecido como ídolo, é motivo de orgulho você ser parado na rua depois de tanto tempo que você deixou de atuar pelo clube e você ainda ser reconhecido, de você ter o torcedor, às vezes te pede uma foto, te pede um autógrafo. E eu não estou falando só aqui em Recife, né? Isso é no Brasil, às vezes eu já fui reconhecido até fora do país, inclusive, né? Por recifenses, pernambucanos, né? Que nos conhecem. Então acho que isso é um privilégio. É claro que traz uma responsabilidade muito grande num momento como estou agora, assumindo novamente a equipe, num momento onde a equipe precisa de mudanças, ela precisa de uma retomada, mas eu vejo isso como uma oportunidade que, com um trabalho, muita dedicação, ajustes que precisam ser feitos, nós temos condições de reverter. Daniel, junto com toda essa pressão, com toda essa expectativa, junto com tudo isso que acompanha você nessa volta ao esporte, vem uma sobrecarga grande de responsabilidade, mas trazendo esse lado ídolo, você conhece muito bem a casa, conhece muito bem o clube e principalmente o torcedor. Você acha que essa intimidade com o torcedor, com o que ele pensa, com o que o clube o DNA do clube, você acha que isso pode ser um fator positivo aí nessa sua nova passagem? Acredito que sim. Eu acho que o torcedor ele se identifica comigo muito por causa das minhas atitudes, tanto como jogador e como treinador em muitos momentos, né? Ele é representado pela a minha figura, né? E acho que isso também ele se apoia nesse momento difícil que o clube está vivendo. Eu troquei, entre aspas, um projeto que está indo muito bem, um projeto que está sendo desenvolvido de uma forma amplamente positiva, por um chamado de onde eu enxerguei uma oportunidade profissional, de crescimento profissional, de voltar à Série A, de voltar a estar entre os melhores do país na questão do futebol, e também por ser um chamado do esporte. É um clube onde nós temos uma identificação e nós temos muito mais do que uma relação profissional. Então onde muitos, talvez profissionais, enxergaram o lado negativo ou não quiseram aceitar esse desafio, e isso também eu vejo com naturalidade. O clube ir ao mercado,
fazer consultas, isso é normal, isso aconteceu em 2016, aconteceu em 2017, e quando isso vem para o meu lado, essa oportunidade, eu nem penso duas vezes, tanto é que o meu acerto com o clube, ele não foi noticiado, esteve negociando por 2 dias, não, isso não é verdade, nós estivemos negociando por menos de 24 horas, né? Então foi uma coisa assim, muito rápida, demorou até um pouco mais, porque eu estava empregado num grande clube, num clube onde eu estava muito bem, então alguma burocracia, vamos dizer assim, do trâmite legal de uma saída deveria acontecer para que hoje nós estivéssemos aqui. Tem muita gente, Daniel, que está comentando com certeza aqui na live, na estreia do IlhaCast, e eu convido o pessoal também, tem um QR Code na tela, que é para o pessoal se associar ao esporte. Então, aponte aí a sua câmerazinha do celular para esse QR Code para você também ajudar o esporte de outra forma, sendo sócio, se associando ao Esporte Clube do Recife. Daniel, você se sente mais maduro para comandar o esporte agora, diante das suas passagens que você já teve em outros clubes, você amadureceu mais? Quem é esse Daniel que chega para comandar o esporte agora? Bom, é claro que eu não sou mais o Daniel de 2016, 2017, né? Nós temos aí uma janela de quase 10 anos de trabalho, né? 8 anos, então assim, experiências novas vividas e você transitar por outras equipes em diferentes realidades, eu acho que hoje me deixam mais preparado para aceitar qualquer desafio que eu venha a entender que é uma grande oportunidade profissional de crescimento. Então, eu transitei uma oportunidade numa Série C, onde teve um acesso, eu transito há vários anos na Série B, com o Sport transitei em 2 oportunidades na Série A, na Série B venho nos últimos anos fazendo trabalhos consolidados. Nas últimas 2 temporadas tenho 2 títulos estaduais consecutivos por equipes diferentes, tem final de Copa do Nordeste que nunca aconteceu com o CRB, que nós conseguimos alcançar. Então assim, o trabalho ele vem sendo consolidado e ele vem tendo crescimento ao longo do tempo e foi uma das coisas que me trouxeram para cá. Eu ter chamado a atenção em outros clubes e o Sport sempre me enxergou como um potencial candidato a uma oportunidade futura, que nós estamos vivendo agora, e outras situações que o Sport também me proporciona nesse momento. Oportunidade de ter um tempo para treinar, um tempo para conhecer o nosso elenco, analisar jogador por jogador, característica, momento. Então, assim, tem muita coisa positiva nesse período para que a gente possa trabalhar e reencontrar o caminho das vitórias. Essa missão de retornar ao esporte agora, nesse difícil momento que a gente está passando no Campeonato Brasileiro, como você falou, por muita gente pode ser enxergado apenas como uma furada, um momento, uma situação difícil de sair. Mas como você mesmo falou, o Sport é um clube que tem um elenco com bons jogadores ali, e que vai ter um longo tempo sem jogar para que se possa se preparar para a sequência do Campeonato Brasileiro. Isso para você, quando você olha para o atual momento do esporte, chama atenção como algo positivo para que a gente possa justamente a partir de agora passar a mudar esse cenário? Extremamente positivo. Acho que o tempo de preparação até a retomada dos jogos vão ser determinantes. Por quê? Porque é um grupo que foi formado para uma característica, que eu enxergo que não é a característica do esporte. Tá? Eu acho que o esporte sempre foi um clube que no seu DNA teve a raça, a determinação, um time extremamente aguerrido, que disputa cada bola como se fosse a última, e um time extremamente veloz ao ataque ao gol, sabe? Eu sempre vi o esporte dessa forma. E hoje, não que esteja errado, eu acho que a intenção sempre foi a melhor de outras situações, de montagem de elenco, mas hoje é um elenco que tem nas suas características atletas que gostam de poste de bola, que gostam de um jogo mais apoiado. Agora, eu acredito no futebol que todo jogador ele é moldável aos estímulos que ele vai receber no seu dia a dia. Então é em cima disso que nós estamos apostando nesse período de treinamento, de moldar esses atletas para o DNA do clube, né? De mais competitividade, mais agressividade, mais briga pela posse de bola, mais briga para a retomada da posse de bola. Então são coisas que nós vamos trabalhar assim exaustivamente durante esse período para que quando os jogos retornem,
o torcedor, ele enxergue na equipe dentro de campo as características do clube, né? As características desse DNA. Não vai ser um trabalho fácil, porque isso não é da noite para o dia, mas eu enxergo isso com muita condição de acontecer. Claro que precisa dar sequência de jogo, várias outras situações, ajustes de característica no elenco, nós vamos, acredito, falar nisso mais para frente, mas ajustes dentro do elenco de características que às vezes não tem hoje no elenco, precisarão ser inseridas, mas assim, o elenco é capacitado, o elenco tem bons jogadores que já no próprio esporte já renderam, em outros clubes, atletas que têm serviços prestados, que hoje estão aqui, que têm capacidade, mas às vezes nós precisamos também ajustar o coletivo, não existe individual bom se o coletivo tá ruim, né? Então é complicado, tem muita coisa para ajustar, mas por isso que a confiança é muito alta que podemos reverter. Quando o Daniel fala de DNA Esporte, eu acho que a primeira imagem que vem na cabeça da torcida e que veio na nossa mente também é você comemorando aquele gol que você fez contra o Vasco. Aí, antes de chegar na parte do gol do Vasco, como é que você passa para o jogador esse DNA Esporte, Daniel? Como é que a gente vai conseguir colocar isso no coração e na chuteira dos caras? Eu acho que é com o trabalho, eu acho que é no dia a dia o jogador entender que aquilo que ele está executando dentro do campo, dentro dos treinamentos, ele tem que levar aquilo para o jogo. E eu acredito que você não joga da maneira diferente com a que você treina, entendeu? Você não treina de uma forma e joga de outra. Você vai apresentar no jogo aquilo que você treina, né? Então, dentro dos treinamentos, nós vamos tentar, a cada dia, introduzir maneiras, fórmulas, que é o DNA do clube e é a maneira como as equipes onde eu trabalhei sempre se comportaram. Equipes de muita determinação, de encurtamento a poste-bola, de agressividade. E aí, com a capacidade individual técnica de cada um, equilibrando a equipe, volto a dizer, os setores do jogo, da equipe dentro do jogo, nós vamos naturalmente se aproximar dos resultados. A gente tem uma foto, Daniel, não sei se a produção tá afiada para colocar na tela, mas eu queria que você falasse pra gente se, na sua visão, é essa foto que representa o DNA Esporte, se é isso que é DNA Esporte. Fala um pouco como foi essa foto, como foi a construção dela e como é que você topou ter o rosto pintado de vermelho e preto, Daniel. Esse aí foi um momento, assim, uma lembrança altamente positiva, inesquecível, porque era um momento maravilhoso que a equipe vivia, acho que isso é 2009, na época que nós disputávamos a Libertadores de América e fazíamos uma excelente campanha. Surgiu esse convite para que a Placar, né, fizesse na época, a Placar era referência, assim, né, como revista, né, de divulgação dos clubes, e esse dia aí foi muito legal, pô, foi uma encenação, deu trabalho para fazer essa pintura, não foi fácil, foi feita na Ilha do Retiro, ali no vestiário do visitante, inclusive, deu muito trabalho na construção, né, da imagem, mas foi uma sacada também de parabéns a toda a parte de comunicação do clube, porque foi uma lembrança, assim, buscar essa foto, eu acho que vai muito no coração do torcedor, né, de trazer ele lembranças que as coisas podem e devem mudar, sabe? Então foi muito bacana essa sacada aí. A foto é do Leonardo Caldas, aí o Paulo Paiva tá aqui também, aí já arma com o Daniel pra no final do ano, tudo dando certinho aí com o Daniel, a gente refazer a foto, tá? Com o Daniel mais experiente e tal. Tem até um torcedor, Daniel, que eu não lembro o nome dele agora, rapaz, mas ele fica nas sociais e ele pinta o rosto assim também. Ele leva um leãozinho, tem uma tatuagem do esporte no braço, ele tá sempre assim também, rubro-negro. Acho que essa foto fala muito também desse DNA e disso que Daniel acabou de falar, de conseguir passar pro elenco e pros jogadores qual é o instinto de ser esporte, né? Isso é muito a cara do torcedor, foi a cara do Daniel e tenho certeza que a gente vai conseguir colocar uma nova cara nesse time aí para a sequência do Campeonato Brasileiro e da Copa do Nordeste também. Eu vejo assim, eu acho que o elenco dos jogadores, mesmo estando de fora, eu vejo que assim, os caras devem estar muito incomodados com a situação. Certeza. Porque não é fácil você viver, e eu já passei por fases assim no clube, não é fácil você viver dessa maneira. Não é fácil você viver acuado, não é fácil você viver pressionado. Então uma das situações que nós pretendemos alterar é tudo isso, para que eles possam recuperar o seu melhor futebol, recuperar a confiança. Claro que precisa haver muito trabalho, precisa haver muita
tem que se focar agora só no futebol, cara. Resgatar, infelizmente as coisas não deram certo, é o momento atual, mas assim, as coisas precisam mudar, e para mudar, precisa mudar também o comportamento do dia a dia, mudar a dinâmica do clube, sabe? Todo mundo dá a sua parcela de confiança, a sua parcela de participação, e eu tenho certeza que todos vão estar à disposição para isso, para reverter todo esse quadro, porque tenho certeza que satisfeito com esse posicionamento hoje, ninguém está lá dentro. Você lembrou bem aí, Daniel, falou sobre o momento e sobre essa questão dos jogadores também sentir isso na pele. No último jogo na Ilha, diante do Inter, a gente teve mais de 22 mil rubro-negros torcendo e incentivando o esporte. O que é que você pode dizer para esse torcedor? Porque o torcedor é um aliado que você precisa contar com ele nesse seu retorno, e o esporte precisa muito dele. O que é que você pode dizer para esse torcedor que apoia e que você sabe que vai estar com você também nesse momento? Eu falo assim, eu não tenho que pedir ao torcedor. Sabe por quê? Porque o torcedor, ele tá lá presente, cara. Ele tá pedindo pro clube, pro time o representar dentro de campo. Eu acho que esse é o sentimento. O torcedor, acho que tá nesse momento sem paciência, tá chateado, que é normal e natural por tudo que tem acontecido. Mas ele continua lá. Como você disse, no último jogo tinham mais de 22 mil pessoas no campo, apoiando, pedindo por uma apresentação que o representasse. Então é isso que nós vamos buscar. É claro que ele sabe que ele tem um papel importante, e o esporte já demonstrou isso, que quando há uma conexão de equipe com torcida, o esporte é muito forte, cara, é muito forte. Nós já vimos inúmeros exemplos de jogos espetaculares que já aconteceram contra adversários que já foram muito superiores ao esporte, mas com essa química o jogo ele se igualou, e sempre foi muito duro para os adversários vencer o esporte. Então é nisso que nós vamos nos apegar, trazer essa conexão, levar isso para dentro do campo e lutar, batalhar cada jogo para satisfazer o nosso torcedor, porque competindo mais, brigando mais, eu tenho certeza que com o equilíbrio, com a qualidade que o elenco tem, com as peças que estão aí, nós vamos reencontrar o caminho de vitória. Você acha que essa nova forma de jogar que você vai tentar aplicar ao elenco que a gente tem, ela é também retrato daquele jogador que foi o Daniel, e como você falou, desse DNA do clube que você acha que está precisando ser melhor representado, se é que a gente pode falar dessa forma? Não, sim, eu levo muito no meu dia a dia a minha postura, né? Muito em cima do meu comportamento que eu era como atleta, né? Claro que como treinador comandante, eu acho que você precisa ter serenidade nas escolhas, né? Nas afirmações, nas tomadas de decisão, porque o treinador ele tem que tomar decisão em muitos momentos, né? Não é só na escalação, ele tem que tomar decisão no dia a dia, né? Decisões que impactam, né, a rotina dos jogadores e impacta a rotina do clube, mas essa serenidade de procurar com coerência, com transparência, tomar as decisões assertivas na busca pelo resultado, não é o que o Daniel quer. Nós vamos fazer o que é melhor para o clube, nós vamos procurar fazer o que é melhor para o clube, para o esporte, não é para o Daniel, não é para o jogador A, para o B. Se o que tiver que ser feito for o melhor para o clube, então nós vamos fazer, independente de quem seja. Então esse é o recado assim que nós temos que deixar. Nós vamos fazer o que for melhor para o clube. Então cada um vai ter que dar a sua parcela de contribuição, porque se o esporte for para vencer no final do ano ou vencer jogos, vai ser por causa disso. Tá todo mundo trabalhando para a vitória do esporte no final. Tá gostando da entrevista com o nosso Daniel Paulista? Já se inscreve no canal, manda essa entrevista para todo mundo e também se associa ao esporte. O QR Code tá na tela, aponta a câmera do teu celular e fortalece o esporte dentro e fora de campo. Também o esporte é nosso, vem embora junto com a gente. Daniel, fala um pouquinho também de 2008. A gente trouxe até a taça aqui, o pessoal vem de luva, viu, Daniel, para trazer essa taça, para colocar a taça bonitona. É todo um aparato para colocar a taça aí. Mas qual o sentimento quando você olha para essa taça? O que é que você lembra de 2008? Você estava conversando com a gente aqui antes e falou que o seu filho nasceu em 2008 também, né, naquele ano. Então foi um misto assim de sentimentos positivos naquele ano para você, né? Não tenha dúvida, tem tanta coisa boa que aconteceu em 2008 aqui no esporte, 2008 e 2009, né? Acho que foram 2 anos mágicos na história do clube, e eu tive o prazer e o privilégio de estar presente em todos os momentos, assim, de alegria.
rever o troféu sempre traz na cabeça momentos inesquecíveis, profissionais, pessoais, como você diz, o meu filho mais velho nasceu praticamente 2 meses antes dessa conquista. Pé quente, né? Ele nasceu na véspera da conquista do estadual, naquele ano, no dia anterior ao título. Espero que ele já esteja de passagem comprada. Não, os dois já estão, viu? O outro também eu falo que isso é a ligação que eu tenho com o esporte, com o Recife, né? Porque meus 2 filhos nasceram aqui, a gente viveu aqui em todas as trajetórias por quase 10 anos. Então, assim, tem uma história muito grande aqui dentro. E rever esse troféu, pô, é mais marcante ainda, porque é um sentimento de história que você marcou e deixou o seu nome escrito numa história de um clube tão vitorioso e centenário como é o Sport. Na conquista do Pernambucano, você falou aí que foi na véspera, né, que o seu filho nasceu. Deu tempo de acompanhar o parto, dar uma fugida da concentração? Não deu, eu fui na véspera do jogo, acompanhei o parto, fiquei até a noite, me lembro. Nós tínhamos na época, era o Guilherme Beltrão e o Álvaro Figueira. Eu me recordo que foram visitar no hospital o menino, o João. Então, assim, pra você ver que assim, o Sport também sempre foi um clube que deu toda uma questão familiar, assim, de proximidade, né, na condução das coisas. E acho que isso também foi muito importante. Acompanhei ali, no outro dia, me recordo, o jogo foi à noite. Durante o dia, fui na maternidade, fui lá ver se estava tudo bem. E de noite houve a conquista do campeonato, né, do estadual. E no outro dia teve a alta, a gente foi para casa. E como é que a família ficou com essa notícia de retornar a Recife, retornar ao esporte? Seus filhos agora mais velhos vão ter oportunidade de ainda mais lúcidos, mais conhecedores do que está acontecendo, viver novamente o pai aqui no Esporte Clube do Recife. Como é que está sendo esse momento em casa? Tá sendo muito bacana, porque quando surgiu a oportunidade, e aí falei para eles que teria a chance de voltar, nossa, eles já ficaram assim, ansiosos ao máximo, né? Porque tem muita ligação com o esporte. Acho que os dois, assim, têm um carinho pelo clube, né? Diferente, sabe? Eles torcem pelo esporte, sempre torceram, então isso... para eles é muito importante. E assim, eu retornar agora, que nem você disse, eles vão agora talvez vivenciar com mais lucidez, né? Já tão grandes, então assim, vão presenciar uma Ilha do Retiro cheia, sabe? A atmosfera de um jogo, de competitividade em alta, num grande cenário. Acho que vai ser muito bacana. E tenho certeza que eles vão levar, como nós levamos também em muitos momentos inesquecíveis, vamos levar isso pro resto da vida e nunca mais vamos esquecer essas recordações que a gente tem. O Thiago comentou em off com a gente, Daniel, de um vídeo quando vocês conquistam o Paraense, seus filhos com você dentro de campo. Eu acho que hoje eles são mais também parceiros, né? Como você disse, você já ligou para falar da oportunidade, mas também tem uma parceria maior. Eles sentem mais, né? Quando você assume um desafio desse, eles sentem a pressão junto com você, eu acho, né? Sentem. Eu falo que a família, ela tem um sofrimento silencioso, né? Que é o sofrimento que fica em casa, que às vezes fazem de tudo para não transparecer para nós a angústia, a aflição, porque não é fácil ser familiar de treinador de futebol. Não é fácil, entendeu? É muito complicado. Não é fácil. Então, assim, eles suportam uma pressão que às vezes não é um fardo que eles têm que carregar, né? Mas pelo contexto, eles acabam no pacote também, né? Acabam no pacote, na pressão do dia a dia. E assim, lá em Belém foi muito marcante, porque foi uma conquista, primeiro, expressiva para nós ali do momento, né? O Remo não conquistava há alguns anos o título, não vencia o seu rival ali na cidade há 9 jogos, então teve muita coisa que foi superada ali, então foi impactante a maneira como foi, nos pênaltis, sofrido, né? Com reviravolta dentro das penalidades. Então foi muito bacana, foi no Dia das Mães, e assim, a minha mãe estava presente, a minha esposa, a minha sogra. Ano passado nós tivemos uma perda pessoal, meu pai acabou falecendo, então teve todo um contexto que também nos emocionou ainda mais ali naquele momento. Mas, sabe, a família é o apoio para tudo, cara, então tem que ter assim, um equilíbrio grande, mas com certeza eles estão comigo e vão estar aqui na reabertura dos jogos, né?
para torcer, acompanhar, e são pé quentes, já tiveram junto com a gente em outras conquistas, e tenho certeza que aqui no esporte não vai ser diferente. Queria saber de você, então, aproveitando esse gancho, o que você pensa quando você se imagina entrando na Ilha do Retiro e como você imagina que vai ser esse encontro com o torcedor? Que tipo de sentimento te vem à tona quando você entrou no avião para vir para cá, fechou os olhos e imaginou, beleza, daqui a um certo tempo a ilha vai estar cheia, eu vou entrar e a gente vai representar o esporte novamente. E já foi na ilha sem a torcida, né? Já foi, deu uma volta boa lá com a camisa 5, Daniel Paulista, já deu para dar uma respirada no clima, né? Deu para matar um pouco a saudade, mas assim, a minha expectativa é que a ilha vai estar nos seus melhores momentos, entendeu? Ou seja, uma Ilha do Retiro extremamente pulsante, que vai jogar junto com a equipe, que vai empurrar naquele momento onde a equipe necessita de um gás a mais, de um pouco mais de força, de concentração, que vai jogar junto com a equipe, porque essa é a memória que eu tenho da Ilha do Retiro, sabe? Um lugar meio que místico, assim, sabe? Que tem uma atmosfera que é diferente, que tem uma atmosfera de vitória, de conquista. Então eu acredito que vai ser isso que nós vamos encontrar. Estou ansioso para rever a Ilha do Retiro dessa forma. Mas assim, eu sei que isso ainda tem que controlar um pouco, vai demorar um pouquinho. Sim. Mas eu acho que essa demora vai ser importante para que dentro de campo a gente também consiga retribuir um carinho que o torcedor vai ter conosco nesse reencontro. A gente não consegue repetir as coisas do passado, mas se o Daniel tivesse que escolher uma Ilha do Retiro de um jogo que ele vivenciou enquanto jogador, para ser a ilha que vai acompanhar o Daniel e o Sport nessa retomada da Série A, que jogo seria, Daniel? Tem alguns jogos. Eu acho que o jogo do Vasco vai ser muito marcante pelo gol. Sim. Pela comemoração. Eu acho que aquilo ali vai ser... Quando às vezes eu sou reconhecido, ninguém esquece esse gol. Ninguém esquece. Muito marcante. Então, assim, quem é de uma geração ali nem a nossa, que hoje tem 30, 40 anos, me reconhece por aquela comemoração, por aquele gol. Acho que isso ficou muito... Teve a final? Teve. Foi fantástico. Foi, porque conquistou tudo. Mas, para mim, individualmente, o jogo da semifinal da Copa do Brasil foi mais marcante por causa do gol, da comemoração e o torcedor me reconhecer muito por aquilo. Teve um desabafo também, Daniel, naquela comemoração, porque ali... quem acompanha, quem vê assim, faz, caramba, ele comemorou muito, tá? A torcida empurra, o casa a casa é diferente, a gente sabe disso, mas teve um desabafo seu ali também naquele momento? Não foi desabafo, não. É porque eu não sabia comemorar mesmo, entendeu? Porque não tem muito gol, então o cara quando faz um gol, ele extravasa, ele 10 comemorações em uma só. Ele veio do coração mesmo, sabe? É um sentimento daqui de extravasar aquele momento, porque era um momento, vamos lá, fazer 2-0 no Vasco, na semifinal da Copa do Brasil. O time jogando muito, entendeu? O time sobrando, primeiro tempo. Então, assim, é muita pressão que você carrega e fazer um gol você acaba extravasando. Acho que foi o natural. Eu acho que por isso também que o torcedor se identificou, porque viu que não foi uma coisa que o cara fez ali, não, o cara fez, né? O cara pensou na comemoração. Não, veio no instinto, naquilo que ele tá, no sentimento, e isso ficou muito marcado para todos. E tem um gol muito parecido na Libertadores, né? Um ano depois, se não me engano, contra a LDU, né? Um gol muito parecido com... Muito também de chute de fora da área. Também eu falo que o Sport tem uma coincidência comigo, assim, que tudo parece que conspira a meu favor e a favor do clube, mas assim, tem muita coisa, muita ligação. Ali foi a minha reestreia. Sim. Eu fui vendido após a final, fui pro clube, depois de 7, 8 meses eu retorno, né, ao Sport, e o meu jogo de reestreia é o jogo da LDU. E na minha reestreia, com a ilha lotada, a LDU era atual campeão da Libertadores, cara. Grupo da morte. Era um jogaço aquilo ali, um jogo top, alto nível. Gigante. Eu reestreio e faço o gol logo na estreia, no primeiro gol Então, assim, foi mais uma coisa. A torcida enlouqueceu, né? Não tem como. Então, pra mim também foi outro momento que marcou muito a caminhada aqui dentro do clube. Mostrou que tem estrela, né? Tem estrela. Eu acho que outro jogo muito marcante, assim, em termos do clima que tava a ilha, foi o jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Aquele
4-1, onde tem o gol do Alex Mineiro, que querendo não dar uma quebrada ali um pouco no clima, mas a sintonia da torcida com aquele time era algo surreal e acho que podia estar jogando até hoje lá, que o Palmeiras não ia conseguir. O Palmeiras jogou demais aquele jogo. E como eu falei, nós temos inúmeros exemplos que quando há essa química, o esporte pode superar qualquer desafio. A gente, lógico, não pode se iludir e se enganar, mas assim, tudo é possível. Tem muito campeonato pela frente, são 27 jogos, é muita pontuação em disputa, tudo pode acontecer. Então, assim, nós temos que trabalhar, nós temos que se dedicar, nós temos que nos focar demais e brigar por cada jogo como se fosse o último. Brigar pelos 3 pontos, porque a cada situação que você conseguir uma vitória, o cenário ele muda, entendeu? A rodada ela faz o campeonato ser alterado. Então, se nós trabalharmos o passo a passo, né, e formos conseguindo resultados interessantes, o cenário ele muda a cada rodada. Então, o que hoje, para muitos, já jogaram a toalha, daqui a pouco o cara vai olhar como um cenário diferente. Então, o momento é de trabalho, o momento é de união, né, de cada um deixar, às vezes, as preferências, uma vaidade, ou às vezes, eu não gosto do Daniel como treinador. Tudo bem, mas então vamos pelo clube. Eu não gosto da direção. Tudo bem, mas vamos pelo clube então. Não gosto do jogador A, do B, do C, tudo bem. Mas é o esporte que está sendo representado ali. Então, o momento é esse. É o momento de se identificar com o clube. E ir pela causa, ir pela instituição. Então, é essa bandeira que eu quero levantar. Essa bandeira de bandeira branca. Sim. De todos entenderem o que o esporte está precisando dele agora. E deixar para o momento que for oportuno. Se quiser fazer uma crítica, se quiser fazer um elogio, tem um momento apropriado. Mas o momento agora é um momento de união, de todo mundo canalizar suas forças para esse objetivo de reencontrar o caminho das vitórias. E é aquela coisa, eu particularmente nunca vi na história do esporte o clube ou a torcida, e principalmente o torcedor, desistir. Então, quando se fala muito sobre já era, já caiu, eu sempre falo, então beleza, vamos passar 6 meses, 27 jogos passeando pelo Brasil? Não tem como. Então, assim, tem campeonato, tem muita chance, tem muito jogo, lógico, tem muito trabalho, mas é o esporte. E quando o torcedor ele dá essa resposta, e pelo menos na minha visão, o torcedor do esporte ele tá sempre ansioso, querendo responder. Acho que, enfim, tem muita água para rolar aí ainda. E tenho muita confiança no homem, lógico. Ô Daniel, você já falou sobre você, é claro, você tem uma bagagem que a gente conhece, mas você não vem sozinho, né? O Eudes Pedro, que é um cara também renomado, também tá vindo com você para cá, para esse desafio. A equipe tá toda engajada também nesse sentimento de DNA esporte? Com certeza, né? Vem comigo o Eudes, que todo mundo já conhece, da terra, né? Então... Gente fina. Mas além de ser uma excelente pessoa, é um profissional capacitado. Um cara que foi campeão com o Cuca a carreira inteira praticamente. Então tem uma bagagem muito grande. O Rodolfo Mancha é o preparador físico que anda comigo desde 2019. Então assim, é uma comunicação e um entendimento da filosofia do trabalho, da metodologia dos treinamentos. Então muito capacitado também, vem com a gente nesse projeto aqui do esporte. E assim, eu vou trabalhar com o clube. Então os profissionais que estão no clube vão trabalhar comigo. Então assim, as pessoas dali de dentro vão ter um papel tão importante como o Eudes tem e o Rodolfo tem. Então assim, eles sabem disso, já conversei com vários, e foi assim em todas as outras passagens. Os profissionais que estão lá dentro têm o mesmo poder de opinião que qualquer um. Eu acho que isso é importante salientar, porque o esporte tem um material humano capacitado ali dentro, que precisa ser utilizado, que precisa ser trabalhado, né? Então as pessoas que estão ali dentro vão fazer parte do projeto do dia a dia, vão ser inseridos nos treinamentos, nas tomadas de decisão, porque nós precisamos de todos. Não é só a química, time e torcedor, não. Nós precisamos dar conteúdo a esses atletas. Nós precisamos estimular esses atletas, porque eles precisam disso. Eles precisam que a gente também faça a nossa parte.
né? Nós podemos simplesmente querer só cobrar. Você tem que cobrar, mas ao mesmo tempo você tem que cobrar aquilo que você entrega de estímulo, de treinamento, de conteúdo tático, né? Que tem N variações para serem buscadas, alcançadas. O nosso time tem que se equilibrar. Nós não podemos ter hoje 5 gols somente feitos e 18 tomados. Há um desequilíbrio expressivo e a gente vê isso nos números. Então nós temos que equilibrar esses setores do campo com o conteúdo tático, tanto no momento defensivo e principalmente no momento ofensivo. Nós temos que criar alternativas de maneiras de atacar e assim nós vamos trabalhar isso para que, a partir de então, com o conteúdo, você comece a cobrar os atletas, porque senão é muito fácil a gente só apontar o dedo. Mas a gente também tem que olhar para dentro aquilo que a gente pode fazer para melhorar todo esse processo. O Daniel, acho que você já percebeu, até nessa sua chegada e nas suas passagens aqui, que você é ídolo de muita gente. Mas aí eu te pergunto, nessa Daniel técnico, quem é o grande ídolo do Daniel Paulista? Ídolo referência para quem são as referências? Eu vou dar uma referência que não é do futebol, não tem nada a ver com futebol, mas eu acho que como esportista da minha geração, eu não vi outro atleta, outro fenômeno como foi Ayrton Senna. Então eu acompanhei muito, porque eu venho de uma família onde meu avô assistia todo domingo, era um ritual. Nós tínhamos que assistir a Fórmula 1. Então assim, eu cresci vendo Ayrton Senna vencer. Eu vi crescer um fenômeno nacional moldado em cima de trabalho, em cima de referência, em cima de comportamento, de postura. Então é isso que eu levo. É isso que eu levo, essa superação de o cara dentro da pista, ele se matava, ele fazia o que ele podia, o que ele não podia, mesmo às vezes com um carro inferior, mas ele apresentava resultado, ele criava alternativas. Então não é da área do futebol, mas eu acho que para a minha geração, acho que não, o Brasil nunca conheceu um atleta do nível e da performance que o Ayrton Senna teve. E várias vezes largou atrás e terminou na frente, viu? Lembre disso também. Bem lembrado. Exatamente. Um cara que pegou gosto por vencer. Não se contentava com qualquer outra coisa que não fosse a vitória. Como é que você se vê colocando esse exemplo do Ayrton Senna, que é um cara que é sua referência, no seu trabalho? Você acha que passa muito pela parte psicológica, acha que passa pela parte técnica, obviamente, também, mas de determinação? Como é que você se vê trazendo um pouco desse espírito, um pouco desse exemplo para os atletas e para o clube em si, né? E se você pilota um kartzinho também, de vez em quando? Não é minha área, não. Eu sou o comum, dirijo só o carro e tá ótimo. Uma baliza, passa tranquilo. Tranquilo, então tá tranquilo. Não, tranquilo. Bom, eu vejo que, assim, eu acho que o futebol hoje, o futebol a cada ano, ele se moda, ele se modifica. O futebol, então, vamos dizer, a minha época que eu joguei aqui, é um futebol hoje completamente diferente, né? Na parte física, na parte técnica, na parte tática. Então, é uma diferença absurda pro futebol, para a execução do futebol. Tem a área psicológica, que eu acho que hoje ela entrou ainda mais no nosso dia a dia, porque inclusive com as próprias redes sociais, que impacta muito no dia a dia, principalmente dos atletas, que o cara não tem só a pressão do estádio. Hoje todo mundo tem a rede social, usa ela, alguns profissionalmente, outros usam ela para divulgação de conteúdo pessoal, mas a rede social também é um meio de cobrança e impacta muito. Né? Não é fácil você viver, toda vez você pegar teu telefone e olhar lá, só cobrança. É pesado. Então, assim, eu acho que o lado emocional hoje, ele tem que ser cuidado com mais atenção. E em muitos momentos você conversar com o atleta, vem cá, vamos lá, o que está acontecendo? Tá tudo bem? Qual é a dificuldade? Tentar mostrar para ele o caminho, sabe, das coisas. Porque é aquilo que eu falei, porque senão a gente só aponta dedo, cobra, mas a gente tem que olhar para tudo isso que envolve o dia a dia do futebol hoje, sabe? Tem tanta coisa que envolve, que impacta no teu dia a dia. E eu vejo que esse lado emocional hoje a gente tem que dar uma atenção, como por exemplo, o Senna foi referência na questão de preparação física lá atrás, onde ninguém fazia, ele já começou a ter
personal dele, né? O trabalho físico ali, já preparando ele para as competições. Hoje, o preparador físico é fundamental. A maioria dos jogadores, inclusive, tem preparadores pessoais, né? Personal, que dá assessoramento, dá conteúdos. Então, acho que são todos atributos que envolvem e que a gente tem que dar atenção no dia a dia. Mas tem algum técnico, Daniel, que você se inspira ou não? Olha, hoje eu tenho gostado muito, eu assisto bastante futebol nacional, internacional. Claro que o Ancelotti hoje na seleção brasileira, né, tá chamando muita atenção pelo trabalho, principalmente do Real Madrid recente. Mas eu vou pro nosso mercado hoje nacional, eu acho que apesar de ser estrangeiro, mas eu acho que ele faz um grande trabalho, que é o Abel Ferreira. Eu acho que ele faz um trabalho que ele tá conseguindo o quê? Passa ano, entra ano, e o Palmeiras continua na mesma batida. Pode reparar, o Palmeiras ele já tá, não sei quantos, 3, 5 anos, não sei quantos anos ele tá ali à frente, mas o Palmeiras ele mantém mesmo a mesma pegada, né? O mesmo estilo de jogo, o mesmo modelo de apresentação, que eu acho que pro cenário nacional é importantíssimo. E a gente tem que saber reconhecer quando vem um estrangeiro e faz um grande trabalho. Né? Eu acho que isso também tem que ser reconhecido. Eu acho que hoje não é que eu vou fazer o que o Abel Ferreira faz, não, mas existem situações que ele emprega dentro do dia a dia que nós temos que olhar com mais atenção, porque isso talvez em algum momento pode também trazer para a nossa realidade e surtir resultado. Ô Daniel, a gente viu muitas mensagens positivas para você assim que o Sport anunciou com aquela belíssima foto sua com o rosto vermelho e preto. Mas alguém mandou mensagem para você assim que você ficou surpreso ou que ficou mais animado quando recebeu, que ficou feliz de ter recebido a mensagem? Eu recebi bastante homenagem positiva, recebi também muita mensagem negativa de Belém, né? Mas eu entendo, faz parte. Eu acho que são escolhas que a gente tem que tomar, decisões que a gente tem que fazer, e faz parte. Com relação daqui do Sport, recebi muita mensagem positiva, muita gente boa, muita recordação. Recebi uma mensagem do Diego Souza parabenizando, que tá junto, que tá torcendo e tal. Ainda brinquei com ele, falei, tô precisando só de um camisa 87, vamos de novo, entendeu? Vai que, né? Somente. Mas assim, o tempo passou, né? As nossas fases já acabaram, mas tem o vídeo, eu achei muito bacana o vídeo que o clube fez com Magrão, Luciano Henrique, Sandro, Carlinhos Bala, que são também referências dentro do clube. Tive também com o Everton Felipe também, que me mandou mensagem. Tem muita gente bacana, sabe? Muita gente que torce mesmo, acompanha o clube. E eu acho que isso todo mundo tá na mesma atmosfera para que os resultados aconteçam, sabe, cara? Eu acho que é isso que eu preciso, que eu não, mas que o clube precisa. É levantar a atmosfera que tá todo mundo contribuindo, fazer uma atmosfera positiva, deixar o clima mais leve e vamos trabalhar, vamos lutar junto para tentar mudar esse cenário que se encontra hoje. Inclusive no gol do Daniel contra o Vasco, o primeiro abraço logo é o do Bala. Assim que você chuta, que você sai vibrando, ele já pula perto de você. Bala era esperto nisso, ele ia logo pra comemoração, sabido. Bala nessa Copa do Brasil aí também teve um papel ali nos bastidores, que a gente até tava conversando ali um pouco antes, que eu queria saber de você como é que foi depois daquele jogo contra o Corinthians, o primeiro jogo, quando vocês chegam no vestiário e ficam sabendo que vocês perderam o jogo e Bala saiu falando que aquele foi o gol do título. Como é que isso? Assim, Eu já sabia que ele era maluco. No primeiro momento a gente vai entender isso, né? Mas o Carlinhos, assim, tem vou dizer o personagem, tem a figura, a maneira como ele é externa, fora de campo, que ele tem muita personalidade, é um cara que tenta colocar o ponto de vista dele sempre, né? O ponto de vista, a opinião de cada um faz parte, mas assim, o cara dentro do campo, altíssimo nível, cara. O Carlinhos Bala, quando entrava dentro do campo, era uma doação pro time, pro coletivo, sabe? Ele era um atacante, mas ajudava demais lá atrás, é um cara que se doava pra equipe e assim, muito decisivo, né? Sim. Muito decisivo. Todo mundo tem a sua parcela de contribuição, mas, por exemplo, ele dá uma declaração como essa, depois do primeiro jogo, onde, a gente tava tomando 3-0 até os 2-3 minutos para acabar.
E aí a gente achou aquele gol, a verdade é essa, nós achamos aquele gol. O jogo nós não jogamos bem aquela partida, talvez tenha sido uma das, ou talvez a pior partida nossa na competição, que coincidentemente era a decisão e poderia ter comprometido a conquista. E ali aquele gol no final, e aí essa declaração dele pós-jogo, ele também trouxe uma carga de responsabilidade para ele, que, pô, o jogo de volta eu tenho que ser... E ele foi, cara. Ele foi. Entendeu? Ele foi lá e joga pra mim que eu vou. E todo mundo conspirou também para o objetivo. Mas são lembranças, que nem você disse, são lembranças de jogadores que no momento que um clube mais precisa, ele tava lá, né? Que ele tava lá pra fazer a parte dele. E o Bala, mais uma vez, foi esse cara ali determinante, como o Magrão. Hoje, vamos lá, a gente tá velho hoje, né? No sentido do tempo não, passou, Daniel, né? Você tá fininho, você deve estar jogando bola toda mas semana. Eu ainda tenho um pouco de cabelo, mas o Magrão tá sem cabelo hoje, pô. Não, vamos respeitar os calvos, por favor, por favor. O Magrão de vez em quando aparece por aqui. Não, mas vai ser bem-vindo essa turma se estiver aqui. Pô, vamos se encontrar, porque a vida também nos leva a caminhos diferentes, né? Ali, não vejo há muito tempo cada um deles ali, então... Faz parte, quem sabe um dia aí agora eles possam vir num jogo aí e dar mais energia positiva ainda para nós. Ô Daniel, qual mensagem o Daniel de 2025, que tá à frente do esporte agora, mandaria para o Daniel de 2008? Moxa. Filosófica, né? Foi o nosso VP que pediu essa pergunta, viu? Olha, eu acho que hoje eu sou, aquilo que eu falei, eu acho que eu sou um profissional melhor. E a mensagem que fica para mim é que eu tomei a decisão certa em ir pro esporte em 2008. De ter ido vestir a camisa rubro-negra. Porque acho que esse movimento que eu fiz me deu uma identidade, me deu um DNA na minha carreira como ainda atleta e que agora está sendo moldada a cada ano como treinador. Então acho que ter ido pro esporte em 2008... Me fez um profissional melhor como jogador, como treinador. E é que eu vou trabalhar muito. E o torcedor ele sabe disso, que ele tem aqui um cara que vai se doar. E tô vindo aqui de peito aberto para fazer o que eu puder e o que eu não puder para que o esporte mude o cenário que ele tem aí hoje, desafiador. E nós precisamos da ajuda de todos para que a gente consiga isso. Boa. Filosoficamente também, o Daniel caprichou na... Excelente pergunta, excelente resposta. Só lembrando para a turma que está assistindo a gente que esse podcast aqui, o IlhaCast, tem um apoio da Bet Nacional, que é a Bet dos brasileiros, e também é a Bet do esporte, a Bet dos rubro-negros. Então vem com a gente também, se for jogar com responsabilidade, se for maior de 18 anos. Fazer um bate-bola contigo, Daniel, rapidinho, a gente tá se encaminhando pro final, o torcedor manda mensagem aí, compartilha e vem junto com a gente, mas qual o seu jogo inesquecível, ou quais os jogos inesquecíveis que você teve como treinador do esporte? Treinador? Sim. Tem um jogo que é contra o Grêmio, que foi, eu não me lembro se foi em 2016 ou 2017. Eu acho que a gente começou o jogo, a gente tomou 2-0 do Grêmio. Aí depois a gente virou para 4-2. O André fez 3 gols nesse dia. Foi um jogo fantástico. Muita chuva. Choveu que só na Ilha do Retiro aquele dia. Então um jogo assim marcante pela construção do resultado, né? E como treinador, eu acho que tem o jogo contra o Figueirense e o jogo contra o Corinthians, que foram o último jogo de 2016 e o último jogo de 2017, onde nós chegamos numa situação que nós tínhamos que ganhar para que o time livrasse a chance de rebaixamento, e foram 2 vitórias e assim, como treinador foi muito impactante, assim, sabe? A atmosfera, na conquista do objetivo, quem esteve presente sabe disso. O Thiago esteve lá, acompanhou muito isso, sabe o quanto foi a pressão que era o esporte naquele momento, o caldeirão que se transformou e nós conseguimos reverter. Então, assim, eu vejo que esses 3 jogos assim, são muito bacanas como recordação. Fazer um golaço de fora da área como você fez, ou o jogo tá ali aos 49 do segundo tempo, o Sport vencendo de 1-0 e você tirar a bola em cima da linha com um carrinho Salvador. E aí, o volante Daniel? Eu vou tirar a bola.
Eu vou tirar a bola. Porque eu falo porque é característica, né? Como eu era um jogador mais defensivo, então, assim, tanto é que eu não tenho muitos gols. É claro que os meus gols são importantes, mas eu não sou um cara que tem muitos gols na minha carreira. Então, quando eu conseguia executar a minha função, que era o meu objetivo principal defensivamente, eu acho que é uma comemoração como se fosse um gol, porque evitar um gol é tão importante quanto fazer. Olha aí. Vou começar pela mais fácil. Ai, manda. Mais fácil jogar ou comandar o time ali da área técnica? 1000 vezes jogar. 1000, não tem a menor dúvida. Essa foi fácil. Essa resposta aqui tá fácil. Por isso que eu falei. Não tem nem dúvida. Agora difícil. Sandro Goiano ou Hamilton? Só Poxa, pode jogar um, o outro tem que ficar no banco. Só pode jogar um E do não seu vai lado. ficar satisfeito. Então, a Milton que me perdoe, mas Sandro. Sandro, né? foi meu parceiro, acho que casou melhor, né? Sandro foi em 2008, Hamilton em 2009. Características diferentes, porque em 2008 nós jogávamos em linha de 4. E em 2009 nós jogávamos com 3 zagueiros. Na Libertadores, Nelson montou um time em 2009 com 3 zagueiros. Então, assim, isso também altera questões de posicionamento. Então, mas na questão de encaixe de peça, eu acho que o meu rendimento foi melhor com o Sandro. Boa. Na composição. Inclusive o Sandro, pelo menos para mim pessoalmente, quando vem pro esporte, ele, ao menos nacionalmente falando, era muito visto como aquele cara quebrador, o cara que só dá porrada. Acho que ele e ficou o torcedor do esporte, quando se lembra dele, lembra de um cara extremamente técnico, muito aguerrido, muito marcador, mas de uma qualidade com a bola. Mas eu absurda. acho que ele ficou marcado pela questão da Batalha dos Aflitos. Sim. Pro torcedor de Recife ficou muito marcado isso. Quando o Sandro vem pra cá, eu me lembro, todo mundo achou que vinha um cara que vai sentar porrada em todo mundo e tal. Mas era um cara muito técnico, com a bola no pé, sabia jogar, tinha um bom passe. Tem um gol que ele quase faz contra o Flamengo. É esse, pô, do meio do campo ele chutou. E quase. Eu acho que a bola ainda pinga em cima da rede, né? 4-2, uma partidaça da gente naquele dia. Inclusive tem até edit no YouTube onde a bola entra, tá? Então, pra alguns 5-2. Você fala de 2008 e 2009 com muito carinho. O Nelsinho também é um cara que você também tem um apreço, também é uma referência sua, Daniel? Não tenha dúvida. Eu acho que o Nelsinho e o Eduardo. Tá? Eu acho que é importante eu pontuar isso, porque a família Batista, assim, ela tem o Nelsinho na minha trajetória como jogador, que foi o meu melhor momento como atleta, né? E ter sido comandado por ele foi um privilégio, porque nós ganhamos tudo e eu consegui atingir talvez o meu melhor rendimento na minha carreira como jogador. E o Eduardo, primeiro pela amizade que a gente construiu, né? Nesse momento ele era o preparador físico do Nelsinho, né? No início da trajetória deles aqui dentro do esporte. E o Eduardo que me deu o primeiro caminho na profissão que eu exerço hoje. Se hoje talvez eu estou aqui hoje exercendo a função de treinador nesse nível e tendo já conquistado o que eu já consegui conquistar como treinador, também se deve à oportunidade que o Eduardo abriu para mim lá em 2014. Porque não é fácil você abrir um clube como o Sport, apesar da minha história como jogador, mas não é todo mundo que tem uma oportunidade como essa de ser o auxiliar da casa naquele momento, sem ainda o conteúdo teórico, né? Porque eu tinha a parte prática de ser um ex-atleta, de estar no dia a dia, mas a gente tem que ter estudo para as coisas, não é assim porque foi um ex-atleta que você tem condição de ser um treinador, não, você tem que saber transitar em várias áreas, várias frentes, e o Eduardo naquele momento ali foi decisivo para isso, sabe? Então, é um cara bacana, tenho amizade com ele até hoje, e assim, se eu tenho conquistado aí o que eu tenho conquistado, também se deve muito à oportunidade. Então a família Batista na minha trajetória esportista tem um papel de peso e foi fundamental. Coisa boa. Torcedor, tá gostando do nosso IlhaCast? Aqui é a sua casa. Você que tá gostando dessa conversa aqui, fique sabendo que a gente vai ter outras boas conversas aqui também. Vamos falar muito do clube, falar de gestão, falar de tudo aqui no IlhaCast, que é a casa do torcedor. E o torcedor que assiste o IlhaCast se associa, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que tá na tela para você virar sócio do esporte e ajudar a gente dentro e fora de campo também. Daniel, você foi um volante que marcou história do esporte.
É um cara muito aguerrido, que conquistou títulos e tem uma trajetória linda. E hoje a gente está vendo nascer mais um grande talento aqui no esporte, que é o Zé Lucas. É um menino muito novo, campeão com a seleção brasileira, capitão de muita personalidade e de muita bola também, que está iniciando a carreira jogando uma Série A do Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê o Zé Lucas, como você vê essa ascensão dele, essa importância dele para a equipe, e você, como foi da posição, o que você pode falar aí dessa nossa joia? Como você disse, eu acho que é uma joia que tem que ser trabalhada, que tem que ser lapidada. São só 17 anos, né? Tem muita coisa ainda para vivenciar. Vou procurar e tentar contribuir com o melhor que eu puder. É um atleta que vai ser muito importante nessa nossa trajetória, porque tem tido um rendimento muito bom, né? Claro que pela idade, talvez em determinados momentos ainda vai ter oscilações que são naturais, mas assim, nós sabermos que o mais importante ele tem, que é a capacidade, isso é dele. E aí nós, com trabalho, com treinamentos, né, evoluímos esse atleta cada vez mais. Eu acho que é um trabalho importante. Como eu já fiz, até citei o exemplo, que levei o Juba e o Mikael. Poucos lembram disso, mas eu levei esses caras por confiança. Antes de se tornar o Luciano Juba, se tornar o Mikael, e serem negociados, quem levou eles a primeira vez por confiança para desenvolver eles lá, para ter oportunidade de jogar, para ter crescimento, nós fizemos esse trabalho. Então, assim, é importante trabalhar com a base. Nós temos esse trabalho, vamos ter esse cuidado, tá? Porque eu acho que a base é o futuro do clube. E vamos estar sempre com um olho atento à categoria de base, porque da mesma forma que teve o Juba, teve o Mikael, teve o Joeliton lá atrás, teve agora o Zé, entendeu? Vai que não tem outro. Pedro Lima no passado, recentemente. Então, assim, o canteiro do esporte ele é muito produtivo de talentos. Então, vamos ter uma atenção para a base, porque é o futuro do clube, né? Então, temos que ter um trabalho com atenção redobrada aí para sempre esse pessoal estar sempre contribuindo com a gente. Deixa eu ver se a produção tá antenada. Produção, bota aí, por favor, a foto do Daniel para eu fazer aqui a última pergunta, o último pedido pro Daniel Paulista. Tá na tela, tem Daniel, que respeitar essa produção, viu? Foram rápidos, rasteiros e no Muito canto. rápido. Daniel, essa foto eu acho que representa muito o sentimento do torcedor do esporte, desse torcedor que tem o DNA Esporte, que você falou durante todo o nosso IlhaCast, essa estreia do IlhaCast. Queria lhe agradecer por ter vindo para cá conversar com a gente e pedir para que você dê mais um recado para esse torcedor que viu você assim em 2009 e que quer ver você à frente do esporte novamente em outro momento de vitórias. Eu acho que essa foto ela ilustra bem o sentimento do torcedor, que vai ter hoje no seu comando técnico um representante, como está aí na imagem, vermelho e preto, né? Um cara que vai vestir a camisa com amor, com muita determinação, que vai trabalhar dia e noite para que dentro de campo a nossa equipe possa representar o apoio que vai vir da arquibancada. Então, e juntos a gente pode superar qualquer adversário. Então, acho que isso é o recado que eu tenho pro torcedor. Acreditar sempre, porque juntos a gente é forte pra caramba e a gente vai lutar para conseguir. Show de bola! Esse foi o nosso IlhaCast. Valeu, torcedor que acompanhou até agora, que curtiu, que se inscreveu, que se associou e que esteve junto com a gente aqui, junto com a Bet Nacional também, conversando com o Daniel Paulista. Tiago, tamo junto, viu? Muito obrigado, meu até amigo. A próxima. Daniel, seja bem-vindo. Conte com a gente e vamos para as próximas 27 decisões aí. E fiquem ligados no IlhaCast, porque vai ter muito conteúdo sobre o esporte, sobre tudo do Primeiro de clube muitos. aqui dentro. Tamo junto. Valeu, Daniel.